eu quero aproveitar essa mensagem, né, e essa semana que a gente está vivendo, da Páscoa, da Paixão, né, da ressurreição de Cristo, só que trazer isso para um outro contexto, para um contexto emocional. As mortes que a gente não consegue viver, aquilo que a gente não consegue dar morte no nosso processo, né? E o que aconteceu comigo hoje vem muito a calhar com o nosso tema. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o quanto que a gente tá apegado a tentar fazer tudo do nosso jeito, a tentar seguir um cronograma fixo, a tentar esperar pelas melhores condições para querer fazer tudo perfeito, né? O quanto que a gente busca essa perfeição, o quanto que a gente vai procrastinando e postergando aquilo que precisa ser feito, porque não existe, né? Alguma coisa fugiu o controle, como isso que aconteceu comigo hoje, né? De faltar energia, de eu não conseguir estar aqui meio-dia com vocês. Então eu pensei, o quanto que a gente começa a entrar num loop de desculpas dentro da gente, pensar, então não era pra ser. E a gente vai concordando com isso. E a gente vai entrando nesse lugar. Por quê? Porque não tem a condição perfeita, porque não foi do jeito que eu queria, porque não foi no tempo que eu queria. O quanto que a gente permanece dentro desse lugar e fica procrastinando a mensagem que a gente pode entregar, fica procrastinando algum projeto, fica procrastinando uma decisão. Por quê? Porque a gente fica buscando o perfeito, a condição perfeita. Né? E eu quero trabalhar essa questão da condição perfeita, do quanto que a gente não se despede dessas estruturas, né? E continua nessa condição e impede que o novo possa se manifestar na nossa vida. Então aqui eu tô fazendo uma live num horário completamente aleatório, né? 2 horas da tarde, não avisei vocês e eu tô aqui abrindo espaço para esse novo na minha vida também, tá? Então entrando nesse lugar da gente poder olhar para o perfeccionismo e para essa condição perfeita e o quanto que a gente acaba deixando de crescer em alguns momentos por estar olhando muito mais para esse lugar, né? Eu quero trazer um contexto aqui, gente, que é de uma psicóloga. Ela é uma psicóloga americana e ela estudou vários tipos de mentalidades, né? E ela trouxe aqui 2 contextos para a gente poder trabalhar. Isso aqui que eu tô trazendo pra vocês, o quanto que a gente fica fixado em uma ideia e deixa de agir, deixa de fazer o que precisa ser feito, né? Ela vai trazer como um mindset fixo, uma estrutura fixa pra nós, né? E a pessoa que ela fica refém dessa estrutura fixa, ela acredita que ela tem habilidades natas, né, que ela tem ali algo que já nasceu com ela e que todo o resto que não nasceu, que não veio desse contexto, ela não pode desenvolver. Então o mindset fixo é aquele onde a gente se pega olhando para um lugar onde a gente já tem certas habilidades, a gente já tem uma certa expertise naquilo e a gente fica preso naquela estrutura. E a gente não se permite experimentar nada novo e fora desse contexto. Por quê? Porque a gente não quer se deparar com um lugar do novo na nossa vida. Com um lugar onde eu vou deixar de ser tão bom. Então a gente sai desse tamanhão todo que a gente acredita que tem, dessa ilusão de autoimportância, né? Que, nossa, aqui nesse lugar eu sou perfeito, eu sou o melhor. Então eu fico preso nessa realidade, eu fico preso nessa estrutura. É uma estrutura estreita. Entende? Eu não me permito crescer em outros lugares, porque esse passo vai fazer com que eu tenha que ter coragem de abandonar aquela velha estrutura, de abandonar aquele lugar onde eu tô certo que ali eu sou bom. Só que o problema é que quando eu continuo fazendo sempre a mesma coisa, fazendo tudo exatamente igual, tudo do mesmo jeito, eu não cresço. Porque não existe prosperidade nesse lugar, onde eu mantenho tudo exatamente igual, onde eu não dou um passo em direção a algo novo. Então imagina o seguinte, gente, imagina que você tem o desejo de ser uma pessoa fluente em inglês, mas você não se permite dar o primeiro passo, porque você acredita que você precisa ser perfeito naquilo no momento que você iniciar. E quando você dá esse passo, você se confronta com uma estrutura que você não sabe como é ainda, que você não sabe como fazer, que você não sabe o que fazer naquilo. E muitas pessoas paralisam aí. Por quê? Porque querem manter aquilo que tá fixo, aquilo que é seguro, aquilo que tá confortável. Faz sentido, gente? Então, essa psicóloga, para quem quiser referências, é a Carol Dweck. Ela tem aquele livro muito famoso que se chama Mindset. É desse livro que eu tô trazendo essas estruturas, tá? Então, no Mindset fixo, que é isso que eu trago para vocês agora,
As pessoas acreditam que as habilidades e a inteligência delas são imutáveis. Ou seja, ou ela é inteligente ou ela não é, né? Em determinada tarefa, em determinada questão ali. Ou ela tem habilidade ou ela não tem. Então, a pessoa com essa mentalidade, perceba o quanto que a tua mentalidade está te atrapalhando, tá? A boa notícia é que a gente pode escolher qual é a mentalidade que a gente vai usar, seja qual for o desafio que você está vivendo hoje. Então, eu quero que vocês entendam, hoje eu tive um desafio de as coisas não saírem no cronograma que eu esperava, não saírem do jeito que eu esperava, mas eu falei, eu vou fazer o que tem que ser feito. Entende, gente? É muito comum que nesse mindset fixo predomine a vaidade, a hostilidade e a exaltação de talentos ditos natos. Já os erros são fatais e não se acredita no aprendizado. Então, o problema de uma pessoa que permanece nessa estrutura estreita, fechada, é que ela não se permite fazer nada diferente daquilo que ela já pré-estabeleceu, porque ela não quer considerar nenhum erro, porque ela não quer errar. Ela não quer se dar ao direito, né, de fazer nada errado. Então, ela nem faz. Perceba, gente, o tamanhão dessa pessoa que se coloca nesse lugar. E eu vejo, infelizmente, muitos consteladores grandes, tá? Agora trazendo pro meu nicho de trabalho aqui, falando mal de pessoas que estão, de repente, iniciando a jornada, que estão, né, aprendendo ainda, como se eles fossem perfeitos e começassem lá atrás, sabe, sabendo tudo. Isso vai fazendo as pessoas perder força. E faz a própria pessoa que se coloca nesse lugar, nesse pedestal de alta importância, também perder força. Porque um dia ela começou pequeno. E é isso que a gente precisa entender. Em algum momento a gente vai ter que começar pequeno. E isso exige humildade, isso requer humildade. Isso requer que a gente morra para essa velha estrutura, que a gente deixe o nosso ego morrer nesse lugar. Claro que eu não vou ser o melhor. Eu tô aprendendo. Eu tô começando pequeno. Mas eu só aperfeiçoo uma habilidade na medida que eu faço aquilo cada vez mais. Então eu não vou começar sendo o melhor, obviamente que não. E as pessoas que entram nessa mentalidade fixa, elas nem se permitem tentar. Então muitas pessoas, elas não conquistam aquilo que elas desejam na vida delas, porque na verdade elas nem tentam, elas desistem no meio do caminho. Certo, gente? Agora, uma outra questão aqui que eu quero ler para vocês. Esse tipo de mentalidade faz com que as pessoas não busquem tarefas mais desafiadoras por medo de que o erro diminua o seu valor. Então, o valor dessas pessoas está naquele lugar conhecido, né? Elas moldam a identidade delas, a personalidade delas, elas se mascaram, sabe? Elas ficam reféns daquele personagem que elas criaram. E não existe crescimento nesse lugar. Por quê? Porque o crescimento pede mudança. O crescimento pede que você cresça em algum momento em determinado lugar, que não é esse que você está hoje. Porque senão não seria crescimento, seria estável, seria seguro. E todo crescimento pede que a gente abandone essa estrutura de segurança, que a gente abandone aquilo que já estava estabelecido lá atrás. Certo? Aí, o que acontece? O mindset agora de crescimento, ela vai dividir entre mindset fixo e mindset de crescimento. No mindset de crescimento, os obstáculos e as limitações sempre revelam uma oportunidade de superação e aprendizado. Aqui o esforço não só é essencial, como existe a crença e a valorização do trabalho e do mérito, em vez de apenas premiar o resultado. Então, quando eu tô numa estrutura fixa de pensamento, eu fico pensando só no resultado final. E eu esqueço que existe um processo para chegar até lá. Já nesse mindset de crescimento, eu entendo e eu vivo esse processo. E cada etapa vencida, eu me premio. Aquilo é uma conquista para mim. Eu tô chegando mais perto do meu objetivo. Certo? Em um tipo de mindset, o esforço é visto como algo que demonstra que você não é habilidoso o suficiente, com o pensamento de que se eu tenho que me esforçar para fazer algo, é sinal de que eu não sou inteligente o bastante, e no outro, a capacidade de se esforçar para realizar ou aprimorar
uma tarefa e conseguir concluí-la é o que diz a qualidade da habilidade ou não, tá? Essa psicóloga, para ela chegar nesses dados, ela fez várias e várias experiências, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui só para vocês entenderem como que ela foi medindo isso. Ela foi medindo isso através de depoimentos das pessoas que estavam passando ali por aquele experimento. Então, por exemplo, eles pegavam um quebra-cabeça fácil, né? Classificado como fácil, e entregavam para uma pessoa de mindset fixo. Essa pessoa ia lá, concluía, se achava o melhor, o bonzão, tudo mais. E beleza, né? Aí entregava pra uma pessoa de mindset de crescimento. Aí ela lá, completava, também fazia, tudo bem. Aí, o que acontecia? Elas perguntavam pra pessoa de mindset fixo se ela gostaria ou não de receber um outro tipo de quebra-cabeça ali pra resolver um pouco mais difícil. A pessoa de mindset fixo, ela falava não. Imagina, né? Se eu vou me expor a um lugar onde eu posso não ser tão boa assim. Então a pessoa não aceitava o desafio. Já a pessoa de mindset de crescimento, ela ficava super empolgada com o novo desafio e com a possibilidade de, sabe, dar um passinho a mais, de crescer na sua própria habilidade, de concluir mais uma etapa, certo? Então as pessoas que ficam nessa mentalidade fixa, elas não se desafiam. Elas permanecem paralisadas em um mesmo lugar. Por quê? Imagina só se eu vou ser considerado ruim em alguma coisa. Como é que as pessoas vão me olhar? Então, o medo do erro é tão grande, né, que chega a paralisar a pessoa. Aí, gente, o que eu quero trazer com todo esse contexto, o que isso tem a ver com a morte em si, né? Que eu trouxe lá atrás, que eu ia trazer pra vocês numa perspectiva emocional. O quanto que esse medo de morrer, e eu falo isso num sentido de ego mesmo, o quanto que a gente tem medo de, sabe, não ser tão bom, o quanto que a gente tem medo de dar um passo em direção a algo diferente, a algo novo, e demonstrar uma fragilidade, uma fraqueza. Né, e estar vulnerável a isso, quanto que a gente tem medo de romper com essa estrutura antiga que já não nos leva a lugar nenhum e que já não tá, sabe, não faz mais sentido de repente pra gente, e a gente continua mantendo aquilo ali de uma maneira automática. É como se a gente tivesse, na verdade, morto em vida. Quando a gente mantém aquilo que já não faz mais sentido, mas só pra manter uma máscara, só pra manter um posto, só pra manter um status, só pra manter, sabe, algo aqui fora, mas aquilo já não faz mais sentido do nosso coração e a vida tá pedindo pra você sair desse lugar, pra você dar um passinho em direção a algo diferente e você não sai, é porque no fundo você tem medo de deixar o seu ego morrer. Certo? O Bert, ele vai dizer o seguinte pra gente. Agora essa fala, gente, presta atenção nessa fala do Bert, porque o Bert vem coroar tudo, tá? Ele vem trazer um fundo filosófico pra gente. Ele vai dizer o seguinte: a vida em presença da morte é, pois, vida em presença de despedida. Presta atenção pra você não deixar a tua mente vagar, porque é filosofia isso aqui, tá? No entanto, essa despedida não é uma perda, e sim uma antecipação que torna possível um futuro. Essa despedida desse lugar, que já não tá mais trazendo frutos pra mim, não é uma perda, tá? É uma antecipação que torna possível um futuro. Gente, Bert Hellinger é o autor que eu mais trago aqui, tá? Ele é o criador das constelações familiares. Ele vai completar dizendo assim, ó: poderíamos também dizer que nos leva de volta ao início. Por quê? Porque a partir do momento que eu me despeço daquilo que não faz mais sentido, daquilo que sabe, não faz mais conexão com a minha alma, eu me despeço desse velho, desse antigo, eu volto ao início, porque eu estou recomeçando, porque eu estou nascendo. Né? E isso tem tudo a ver com o momento que a gente está passando nessa semana. A morte e a ressurreição, o renascer. Então a gente precisa conseguir entregar para poder viver isso. Certo? E aí ele vai completar dizendo o seguinte. Deixa eu só ver aqui. Agora falando sobre esse olhar para a morte. Me trouxe completa clareza para o meu medo de dirigir. É exatamente isso, gente. O Bert diz o seguinte: o que está em vida é inacabado.
os mortos são completos. A ânsia por perfeição é, na verdade, uma ânsia pela morte. Para que fiquemos em vida, temos que respeitar o inacabado. Só o imperfeito pode evoluir. O perfeito já se estagnou, cristalizou-se. Portanto, só o imperfeito tem futuro. Enquanto a gente não se despedir desse lugar de precisa ser perfeito, precisa ser nas condições perfeitas, precisa ser do jeito perfeito, sabe? Enquanto a gente não se despedir desse nosso tamanhão, dessa nossa autoimportância, o novo não consegue se manifestar na nossa vida, porque a gente não deixa. Porque eu quero que vocês entendam uma questão de disposição de energia. Manter esse personagem que você cria gasta energia. E quando você gasta energia para manter esse tamanhão todo, para manter essa estrutura, você não tem energia para construir algo diferente. Percebe? Então ele vai dizer também, Bert vai dizer o seguinte: o crescimento interno só se realiza quando se dá espaço para algo novo. Eu só consigo dar espaço para algo novo quando eu me despeço daquilo que está me prendendo. Tá? E eu quero terminar com uma reflexão que eu escutei esses dias também, que me fez questionar o quanto que a gente fica preso mesmo, né? E a gente tem dificuldade de lidar com esse lugar de eu não sei qual será o resultado, né? Eu não sou tão bom nisso ainda, eu tenho medo de encarar esse novo. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Se você soubesse, por exemplo, que o seu grande amor, o grande amor da sua vida tivesse há 2 relacionamentos adiante, com certeza você terminaria esses relacionamentos com uma outra consciência. Talvez com um alívio maior, talvez com uma perspectiva de o que eu posso aprender com tudo isso. Entendendo que isso tudo tá te preparando para esse lugar também. Tá? Se a gente soubesse, por exemplo, que o que você está vivendo agora, se você soubesse o que você está vivendo agora, né, no lugar que você está, no trabalho que você está, isso está trazendo também habilidades e aprendizados para você se tornar a pessoa que você realmente gostaria de ser lá no futuro, você encararia isso de uma forma diferente. Certo, gente? Então a gente precisa encarar a vida e os seus ciclos e integrar essas mortes também. E entender que é necessário, às vezes, a gente ter essas despedidas. Para que a gente possa renascer em um outro momento. Para que a gente possa abrir espaço para o novo chegar. Ok, gente? Então é isso, que a gente possa ser humilde e assentir para todo esse processo, tá bom? Muito obrigada para vocês que me acompanharam aqui nesse horário diferente. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Beijão.